28 de maio. São Germano, 576. Natural de Athon, na França, Germano viu a luz do mundo no século V. Este santo, modelo de bispo católico, teve uma proteção extraordinária da divina providência, como demonstram vários fatos de sua vida. Seu nascimento é o primeiro nessa série. A mãe de Germano, por motivo que ignoramos, tentou contra a vida do fruto de suas entranhas, e uma vez nascida criança, essa encontrou em sua avó. Outros dizem ainda sua mãe, uma inimiga de morte. Essa certa ocasião encheu com vinho 2 copos, adicionando veneno a um deles, e instruiu a empregada a dar o vinho envenenado a Germano. O outro copo, porém, é o companheiro dele. Quando ambos voltavam da escola, a empregada trocou os copos e daí resultou a morte do outro menino. Depois desse fato alarmante, Germano achou agasalhado na casa de seu primo Escapilão, que lhe dispensou todas as atenções e carinhos que a casa paterna lhe negava. No seu procedimento, foi Germano um modelo da pontualidade, aplicação e piedade, tanto que, decorrido 15 anos, o bispo lhe ofereceu e administrou as ordens menores e maiores. Seu sucessor, Nectário, nomeou abade do mosteiro de Santo Cipriano de Lazi. Como abade, dirigiu os religiosos mais pelo exemplo do que pela palavra. A sua extraordinária oraridade correspondeu ao auxílio divino, não menos extraordinário. O bispo de Atum, dando ouvido a vis calúnias levantadas contra o servo de Deus, mandou que o honesto fosse encarcerado às portas de ferro da cadeia. Abriam-se por si, dando a Germano livre regresso. Germano, porém, deixou-se ficar na prisão até que o bispo viesse. Reconheceu sua inocência e o absolveu. Grandes milagres Deus operou por intermédio de seu fiel servo. Assim foi apagado um grande incêndio no mosteiro por umas gotas de água benta que São Germano deitou nas chamas. Conhecidíssimo na França, Germano foi convidado para aceitar a diocese de Paris, vaga pela morte do bispo Eusébio. A nova dignidade não determinou mudança nenhuma nos modos de vida do prelado. Austero e religioso, para si era a caridade personificada para todos. O rei Childeberto recuperou a saúde fortemente abalada pelas orações do santo bispo. Para testemunhar sua gratidão, construiu uma igreja magnífica com um convento. O grandiosíssimo seminário de Paris é provavelmente que deve sua existência a São Germano. O rei Clotário, sucessor de Childeberto, tentou a princípio ignorar o bispo. Dele se lembrou quando grave doença o acometeu e pela oração e bênção do mesmo readquiriu a saúde. O sucessor de Clotário, Childeberto, serviu de grande escândalo à nação inteira, por ter abandonado sua legítima mulher e tomado em sua companhia outra. Germano insistiu com muitos rogos para que não fosse removida a pedra do escândalo de Baldo, a excomunhão, que afinal foi lançada contra os adultérios. Não teve melhor resultado, mas aconteceu que ambos tivessem uma morte bem triste, tendo-os Deus chamado repentinamente perante seu tribunal. Por uma graça especial, Deus revelou ao seu servo o dia da sua morte. Germano preparou-se com muito esmero e morreu em 576, na idade de 80 anos. Seu corpo descansa na célebre abadia Saint-Germain. Admirável obra da divina providência na vida de São Germano, ameaçado na sua existência por sua própria mãe. Educado depois por seu primo, cujos ensinamentos
exemplos lhe indicaram o caminho da vocação sacerdotal. Sua entrada no convento, elevação à dignidade de abade e bispo, como tal o mestre guia e consolador de milhares e milhares, quem é que numa vida tão extraordinária como foi a de São Germano não conheça a direção da mão divina? Também a vossa vida obedece perfeitamente ao plano traçado pela divina providência. Não há acaso nem sina nada acontece, porque havia de acontecer a si mesmo. Nada acontece que Deus não saiba, e tudo que acontece entre no plano da sua providência. Não se perderá um cabelo da vossa cabeça, sem que vosso Pai não o saiba. Olha como crescem as suenas, elas não trabalham nem fiam, e contudo, eu vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestia como uma delas. Se, pois, o feno que hoje está no campo e que amanhã se lança no forno, Deus o veste assim, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Tende muita fé na divina providência que vela sobre vós. Aos que amam a Deus, as todas as coisas lhe contribuem para seu bem. São Germano recorreu à água benta para extinguir um incêndio. Casos análogos encontrados há centenas na vida dos santos. A igreja benze a água e as orações que formula na sua bênção traduzem a sua grande fé que tem neste sacramental. Deus atende às orações da sua igreja, e assim se explica o grande poder e admirável eficácia da água benta. O uso da água benta era conhecido já nos primeiros séculos da igreja. Não a desprezeis, imitando o exemplo dos que querem ser mais sábios que os cristãos de todos os séculos. Tomai a água benta muitas vezes com grande fé, de manhã e de noite, ao começar os vossos trabalhos, nas tentações, quando entrardes na igreja e dela saíres, e costume aspergir doentes e moribundos, porque está provado pela experiência que a água benta afugenta os espíritos malignos. Aspergivos os fiéis e suas casas com água benta, para expulsar ou afastar os maus espíritos e suas insidiosas perseguições.